Há algo em você que o mundo não conseguiu apagar. Algo silencioso e poderoso. Um sopro que sussurra dentro da sua mente, lembrando que você é mais do que um corpo, mais do que um nome. Você é uma centelha do próprio Criador, capaz de moldar a realidade ao redor, não com força, mas com consciência. Mas talvez você tenha esquecido disso. Talvez tenha sido ensinado a acreditar que o mundo é sólido, fixo, que a vida apenas acontece. Porém, há um segredo antigo, escondido por trás do simples ato de pensar. Um segredo que mestres, místicos e cientistas têm tentado traduzir em palavras por séculos. A mente cria. E a imaginação é o pincel que pinta o universo. Feche os olhos por um instante e imagine algo simples. Um copo de água em sua mão. Você sente o peso, a temperatura, a textura. Mas há algo curioso. O copo ainda não existe fisicamente. Ele vive apenas na sua mente. Mesmo assim, você o vê, o sente, o experimenta. Isso é criação pura. Esse é o primeiro movimento de qualquer realidade. Tudo que existe, cada casa, cada música, cada invenção, cada mundo, nasceu primeiro como imagem mental. E se tudo nasce na mente, então você é um criador em constante ação, consciente ou não. Essa é a revelação da 9ª lição da chave mestra. A imaginação é o molde invisível onde o pensamento toma forma. Quando você foca em uma ideia com clareza e emoção, está dando vida a ela. Você está acendendo uma centelha no campo invisível que sustenta toda a matéria. Mas aqui está o ponto onde quase todos falham. A maioria das pessoas imagina, mas não se concentra. Elas criam e destroem realidades com a mesma facilidade com que mudam de humor, e por isso vivem no caos. A verdadeira magia acontece quando a imaginação se alia à concentração. Quando você escolhe uma imagem e mantém seu foco nela com emoção, fé e constância, o universo começa a mover-se em sua direção. É como se você desse uma ordem ao campo quântico. Traga-me isso. E o campo responde, assim será. Pense nisso como um escultor invisível. Cada pensamento é uma ferramenta e sua atenção é o cinzel. Onde você coloca sua atenção, ali o universo toma forma. Quer uma prova prática? Olhe ao redor. Tudo que você tem ou não tem é reflexo direto daquilo que mais imaginou, temeu ou acreditou nos últimos anos. A mente é o solo e seus pensamentos são as sementes. Mas o segredo é que a imaginação é a luz que faz germinar o impossível. Agora quero que faça um exercício simples. Feche os olhos e visualize algo que deseja profundamente. Não algo distante, algo possível, mas ainda não realizado. Veja com detalhes as cores, os sons, as sensações. Sinta o que sentiria se isso já fosse real. Não é fingir, é criar. Mantenha essa imagem viva por 30 segundos e repita esse pequeno ritual diariamente. Com o tempo, perceberá algo extraordinário. O mundo começará a se reorganizar para refletir essa imagem interna. Porque o universo não responde a palavras, ele responde à frequência da imagem emocionalmente viva dentro de você. Então, antes de seguir, pergunte a si mesmo: o que tenho imaginado com mais força ultimamente? O medo ou o desejo? A escassez ou a abundância? Porque tudo que é sustentado pela sua imaginação está a caminho. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sente que está pronto para despertar o poder da mente que cria, inscreva-se agora no canal O Poder Cósmico da Mente. Ative o sino das notificações e escreva nos comentários: eu escolho imaginar o que quero criar. Assim, você afirma ao universo que está pronto a viver conscientemente, porque a jornada está apenas começando. E na próxima parte, você vai descobrir o verdadeiro mecanismo oculto que transforma uma ideia em realidade física. Imagine um raio de sol atravessando uma lente. A luz, antes dispersa e suave, torna-se tão intensa que pode acender o fogo. Assim é a mente humana. Dispersa é apenas pensamento. Concentrada é criação. A lição 9 da chave mestra nos revela um segredo que separa o sonhador do realizador.
A concentração é o poder que transforma o pensamento em forma. Você pode imaginar 1000 coisas, mas sem o foco consciente, nada se solidifica. A mente precisa ser treinada para permanecer no ponto, para sustentar uma imagem até que o universo a traduza em matéria. E é aqui que muitos tropeçam. Vivemos em uma era de distrações, onde a atenção foi sequestrada. As pessoas acreditam que pensar é criar, mas o verdadeiro poder está em pensar de forma concentrada, emocional e contínua. A imaginação cria a forma mental, mas a concentração sustenta a vibração que a materializa. Pense na mente como um rio. Se ele corre em muitas direções, torna-se fraco e raso. Mas se for canalizado, ele move turbinas, gera energia, transforma paisagens. Assim é o poder da concentração. Ela canaliza o fluxo mental e o transforma em energia criadora. Agora, pense em alguém que você conhece que sempre parece ter sorte. Na verdade, essa pessoa talvez nem perceba, mas ela mantém o foco emocional em seus desejos. Enquanto outros oscilam entre dúvida e medo, ela vibra em constância. E o universo responde à constância, não à força. Hanel dizia que a mente é um instrumento perfeito, mas poucos sabem tocá-lo. E o segredo para dominar esse instrumento é a prática da concentração diária. Não é apenas pensar no que quer, é sentir, sustentar, viver mentalmente o resultado até que o mundo externo não tenha escolha senão se alinhar. Vamos a um exemplo simples. Imagine uma pessoa que quer mudar de emprego. Ela pensa nisso uma vez, se empolga por alguns dias, mas logo volta a reclamar da rotina, dos colegas, do salário. O que ela não percebe é que cada vez que reforça mentalmente o que não quer, está alimentando a realidade que deseja abandonar. A concentração verdadeira exige disciplina vibracional. Manter a imagem desejada viva mesmo quando tudo fora parece o contrário. A boa notícia é, esse poder pode ser treinado. E é mais simples do que parece. Aqui vai um exercício direto da filosofia da chave mestra. 1. Sente-se em silêncio. Escolha um objeto simples, pode ser uma flor, uma chama ou até um símbolo que represente o que deseja. 2. Foque nele por 2 minutos. Observe cada detalhe, sem deixar sua mente fugir. Se fugir, volte com calma. 3. Agora, feche os olhos. Recrie a imagem mentalmente. Quanto mais nítida, mais forte seu campo criador se torna. Esse treino simples, repetido por alguns minutos diários, fortalece o músculo da atenção. E pouco a pouco você perceberá algo incrível. O mundo externo começa a se curvar ao seu foco interno. O universo é como um espelho líquido. Ele reflete o que você sustenta por mais tempo. E o que você sustenta com amor, emoção e clareza, inevitavelmente se manifesta. Você não está tentando convencer o mundo a mudar. Você está reeducando o campo que o mundo obedece, sua própria mente. E quanto mais clara for a imagem, mais rápido a energia se organiza ao redor dela. Então, a pergunta é, em que você tem sustentado sua atenção? Porque aquilo que domina o seu foco, domina a sua vida. Na próxima parte, você vai descobrir os inimigos ocultos da concentração, aquelas forças silenciosas que drenam seu poder criador e te mantêm preso em círculos de repetição mental. Há uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada um de nós. Uma batalha que não se trava com espadas nem com palavras, mas com atenção. A mente humana é o campo de guerra, e o prêmio, o troféu cobiçado, é o seu foco criador. A maioria das pessoas nunca percebe que está sendo atacada todos os dias por forças invisíveis que drenam sua energia mental. Essas forças não são monstros nem entidades sombrias, são hábitos, emoções, estímulos, crenças e distratores cuidadosamente plantados em nossa rotina. E o mais assustador é que elas se disfarçam de normalidade. O primeiro inimigo é o excesso de informação. Vivemos mergulhados em um oceano de estímulos, notificações, opiniões, notícias, comparações. Cada toque, cada som, cada imagem competindo por um pedaço da sua mente. E o que é mais trágico, a mente criadora não consegue construir nada em meio ao ruído.
Ela precisa de silêncio, de espaço, de vazio, porque é no silêncio que o invisível começa a tomar forma. Por isso, a distração é o primeiro ladrão da criação. Quanto mais dispersa sua atenção, mais fragmentada a sua realidade. O segundo inimigo é o medo. O medo é a anti-imaginação. Ele usa o mesmo poder da mente criadora, mas ao contrário. Cria cenários negativos com tanta emoção que o universo acredita neles. Toda vez que você imagina o pior, sente o medo e se prende nessa vibração, está alimentando uma criação destrutiva. Hahnemann dizia que o medo é fé invertida. É a crença de que algo ruim vai se materializar, e por isso o campo obedece. A mente não diferencia o que é desejado do que é temido. Ela só conhece a intensidade da imagem emocional. O terceiro inimigo é a dúvida. A dúvida é uma nuvem invisível que cobre o sol da sua imaginação. Você cria algo mentalmente, sente o entusiasmo, mas logo o ego sussurra. E se não der certo? E se for só imaginação? E nesse instante o processo criador é interrompido, porque o universo só responde à certeza vibracional, não à hesitação. A dúvida é como plantar uma semente e cavar o solo todos os dias para ver se ela cresceu. Você nunca deixa o processo completar. O quarto inimigo é a emoção negativa crônica. Raiva, ressentimento, inveja, frustração. Essas emoções são vibrações densas que distorcem o campo criador. Enquanto você vibra nelas, sua imaginação se contamina, criando realidades que refletem a mesma frequência. A mente criadora precisa de pureza emocional, não perfeição, mas clareza, serenidade e, principalmente, coerência. Você só pode criar algo de luz se estiver vibrando luz. O quinto inimigo é o automatismo, viver no piloto automático. Quando você repete os mesmos pensamentos, as mesmas reações e as mesmas rotinas sem consciência, o poder criador se adormece. A mente criadora desperta quando você se observa. Quando, ao invés de reagir, você escolhe conscientemente. Quando, antes de falar, pensa, isso cria o que eu quero? O simples ato de observar já quebra o feitiço da repetição. A consciência é a espada que corta os fios invisíveis da hipnose mental. E talvez o mais sutil dos inimigos seja o mundo externo. Porque o mundo vai tentar te convencer de que imaginar é tolice, que você precisa ser realista. Mas o realismo é apenas o conformismo travestido de sabedoria. O mundo real é apenas o espelho da mente coletiva. Quem cria algo novo, quem manifesta o impossível, precisa aprender a não se deixar contaminar pelo consenso da limitação. Agora preste atenção. Cada vez que você perde o foco, uma pequena parte da sua força criadora se dispersa. Cada distração, cada medo, cada dúvida é como um pequeno vazamento de energia no reservatório da sua mente. E o resultado é previsível: cansaço, ansiedade, estagnação. Mas quando você reconhece esses ladrões, quando passa a observá-los em ação, algo muda. Você começa a recolher sua energia de volta e a concentração retorna naturalmente, como a água voltando ao seu leito original. Então quero te propor um exercício de purificação mental. Durante os próximos 7 dias, faça isso. Separe 5 minutos por dia para o silêncio absoluto. Desligue tudo, feche os olhos, respire. Observe seus pensamentos como se observasse nuvens passando. Não lute contra eles, apenas veja. E repita mentalmente: eu escolho pensar o que eu quero criar. Esse pequeno ato limpa o campo, silencia o ruído e devolve à mente o seu poder original. Porque a verdadeira concentração não é tensão, é presença. Quando você se torna presença pura, o mundo interno se alinha e o externo começa a obedecer. Você é o comandante da energia criadora que vive em você. E quanto mais você reconhece os inimigos invisíveis, mais consciente se torna da sua própria luz. Na próxima parte, você vai aprender como transformar esse poder em técnica prática, um passo a passo para usar a imaginação e o foco para moldar conscientemente o que deseja experimentar. Será a transição do conhecimento para a aplicação viva da chave mestra. Agora que você entende o poder da imaginação e reconhece os inimigos invisíveis que roubam o foco, chegou o momento de dar o passo mais importante: usar a mente criadora conscientemente.
Essa é a transição entre saber e ser, entre compreender o poder e vivê-lo. Charles Haanel nos ensinou que a mente é uma oficina divina e que toda realidade, antes de surgir no mundo físico, precisa primeiro ser moldada nesse ateliê invisível. Mas para que a criação se torne real, é preciso dominar 3 etapas sagradas: visualizar, sentir e sustentar. A primeira é visualizar. Não se trata de imaginar por imaginar. É visualizar com clareza emocional, como se o que você deseja já existisse. A imagem mental é o molde onde o universo começa a trabalhar. Quando você cria esse molde com intenção, a energia quântica, a substância invisível que preenche o espaço, começa a se reorganizar de acordo com sua visão. É assim que ideias se transformam em oportunidades, encontros, sincronicidades. Você cria a vibração e o universo responde com forma. Mas a visualização sozinha é como um desenho sem cor. Por isso vem a segunda etapa, sentir. A emoção é o combustível que ativa o molde mental. Você precisa viver emocionalmente o resultado antes que ele aconteça. Sentir a alegria, a paz, o alívio, o amor, como se o futuro desejado já fosse o seu presente. A emoção é o código vibracional que instrui o universo sobre o que é real para você. E o universo não questiona, ele apenas replica a frequência que você mantém. Pense em uma lembrança do passado. Quando você a revive com emoção, o corpo reage, o coração acelera, os olhos se enchem, o corpo muda. Isso mostra que o cérebro não distingue o real do imaginado, ele apenas obedece à experiência emocional. Então, se você pode sentir agora o que deseja viver, está literalmente programando sua mente e seu campo energético para criar isso. A terceira etapa é a mais desafiadora, sustentar. Porque a maioria começa empolgada, mas abandona o processo antes da manifestação. Haanel dizia: a constância é o segredo da realização. A energia mental só se cristaliza quando o foco é mantido com firmeza. Sustentar significa manter a vibração, mesmo quando o mundo externo ainda não mostra resultados. É continuar imaginando, sentindo e acreditando, mesmo que o cenário pareça o oposto. É nesse espaço entre o invisível e o visível que nasce o milagre. Agora, vamos transformar esse conhecimento em prática. Aqui está um exercício poderoso da lição 9, o ritual da criação consciente. 1. Encontre um lugar silencioso. Sente-se com a coluna ereta, respire fundo e permita que a mente desacelere. 2. Escolha um desejo claro, não algo vago, mas algo que seu coração realmente queira. 3. Feche os olhos e visualize. Veja-se já vivendo essa realidade. Observe os detalhes, o ambiente, as cores, as sensações. 4. Sinta a emoção. Deixe o corpo vibrar como se o futuro já tivesse chegado. Sorria, respire essa alegria. 5. Agradeça. A gratidão sela a vibração e entrega ao universo o sinal de que você já recebeu. Repita esse ritual todos os dias, de preferência antes de dormir ou logo ao acordar, quando a mente subconsciente está mais receptiva. Com o tempo, você perceberá mudanças sutis, coincidências, pessoas novas, ideias repentinas, situações que antes pareciam improváveis. Esses são os sinais do campo respondendo ao seu comando. Mas atenção, criar conscientemente não é controlar o universo, é entrar em harmonia com ele. Você não força o rio a correr, você apenas direciona o curso da água. A criação é uma dança, não uma disputa. E quanto mais você se solta, mais o fluxo divino se encarrega dos detalhes. Para aplicar isso no cotidiano, transforme sua imaginação em hábito. Ao invés de reclamar do que não quer, visualize o que quer. Antes de dormir, imagine o amanhã como gostaria que fosse. Antes de iniciar um projeto, veja-o pronto, concluído, vitorioso. A mente é o ensaio da realidade, e tudo que se repete internamente se manifesta externamente. Lembre-se, o mundo físico é apenas a sombra do mundo mental. Mude o molde invisível e a forma visível será obrigada a acompanhar. E talvez, neste momento, você já esteja sentindo a energia se mover dentro de você. Como se algo despertasse silenciosamente, lembrando quem você é. Um criador consciente. Mas ainda há um último segredo.
um princípio supremo que conecta tudo o que você aprendeu até agora. A verdadeira lei da manifestação, que transforma o pensamento em matéria. Na próxima parte, você vai descobrir como a mente cria a realidade de forma literal e como usar esse conhecimento para se tornar o arquiteto consciente do seu destino. A jornada está prestes a se completar. Tudo o que existe começou em um ponto de silêncio. Antes da luz, havia apenas a consciência. E dessa consciência, invisível, infinita, imóvel, nasceu o impulso de criar. Esse mesmo impulso vive dentro de você. A lição 9 da chave mestra é mais do que um ensinamento sobre imaginação. É uma revelação sobre a natureza divina da mente. Ela mostra que você não está separado da fonte. Você é a própria extensão do poder criador que move o universo. Cada pensamento é uma semente lançada no campo quântico. Cada emoção, a energia que a alimenta. E cada ato de concentração é um decreto silencioso dizendo ao cosmos: assim será. O universo não responde a pedidos incertos. Ele responde à vibração firme da certeza. Por isso, toda a criação começa com uma imagem, mas se manifesta através da frequência emocional que você sustenta. O pensamento é a forma, a emoção é a força, e a ação consciente é o selo que transforma a ideia em experiência. Você é o arquiteto da sua realidade, e sua mente é o templo onde cada detalhe da existência é desenhado. Mas o segredo que poucos compreendem é este: a mente não cria apenas quando você quer, ela cria o tempo todo. Ela cria quando você sonha, quando teme, quando duvida, quando acredita. Por isso, o despertar espiritual começa quando você assume o comando desse poder. Imagine um arquiteto desenhando uma casa. Ele visualiza cada cômodo, cada cor, cada textura. Nada surge por acaso. Agora, imagine o mesmo arquiteto desenhando sem foco, sem clareza, mudando de ideia a cada traço. O resultado seria confuso, caótico, instável. É assim que muitos vivem, projetando inconscientemente uma realidade confusa. Mas quando a mente se alinha, quando o pensamento e a emoção entram em harmonia, a criação torna-se coerente e o universo se torna seu aliado mais fiel. A mente que cria conscientemente não luta contra as circunstâncias, ela as molda. Ela não se desespera diante dos desafios, ela os usa como matéria-prima para expandir sua vibração. Porque o Criador consciente entende que cada experiência é um reflexo temporário do que vibra dentro de si. E se algo precisa mudar lá fora, é dentro que a nova forma precisa nascer. Hanel dizia: quando o homem descobrir a força criadora de sua própria mente, ele deixará de ser servo das condições e se tornará mestre de si mesmo. Essa é a essência da lição 9. Ela não pede fé cega, mas prática viva. Não exige perfeição, mas consciência. Porque tudo o que você imagina com clareza, sente com emoção e sustenta com fé, inevitavelmente se manifesta. Agora, feche os olhos por um instante. Veja diante de você o futuro que deseja viver. Não apenas o visualize, entre nele. Sinta o chão sob seus pés, o ar ao redor, a paz que isso traz. Respire como alguém já chegou. Esse simples ato é o início da criação consciente. Você está moldando o invisível, você está esculpindo o destino. E quando abrir os olhos, lembre-se, o que você viu não é uma fantasia, é uma semente. E toda semente, quando cuidada com atenção, se torna vida. Você acaba de plantar uma nova realidade no campo quântico. A partir de hoje, cada vez que imaginar, imagine com propósito. Cada vez que sentir, sinta com gratidão. E cada vez que agir, haja como quem sabe que o universo o acompanha. Essa é a verdadeira arquitetura divina da mente, a união entre pensamento, emoção e fé. O mundo é o espelho daquilo que você acredita ser. Então, se deseja mudar o reflexo, mude o observador. Volte-se para dentro, onde o poder da criação habita, silencioso, aguardando seu comando. Porque no instante em que você percebe que é criador, o impossível deixa de existir. E assim, encerramos a lição 9 de A Chave Mestra. Mas o caminho continua,
E o próximo passo dessa jornada vai revelar como elevar sua vibração para que a mente criadora opere em sua frequência mais alta, tornando-se um canal puro da inteligência infinita. Se essa mensagem ressoou dentro de você, inscreva-se agora no canal O Poder Cósmico da Mente, ative o sino das notificações e compartilhe nos comentários o que você está pronto a criar a partir de hoje. Escreva com fé: eu sou a mente que cria, porque é assim que o universo reconhece um novo Criador desperto. E quando você declara, o cosmos inteiro começa a conspirar para manifestar o que você imagina. E lembre-se, o poder está, sempre esteve e sempre estará dentro de você. Até o próximo capítulo da nossa jornada pela chave mestra, onde o invisível se torna real e o real se curva diante da consciência desperta.